Objetiva, direta, indireta, subjetiva e também predicativa. Completiva, nominal e também a positiva. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o professor de português Henrique e seus teclados. Neste vídeo eu vou resolver alguns exercícios sobre orações subordinadas substantivas. Há um vídeo aqui no canal onde eu trabalho a teoria desse assunto. Aconselho você a assisti-lo, tá? Inclusive porque vai facilitar o entendimento dessa aula aqui. E também lá tem a paródia completa desse assunto. Então não perde não, vai lá, dá uma voltinha por lá, porque vai te ajudar bastante, ok? Olha só, eu separei aqui 6 exercícios para explicar como se pode classificar as orações subordinadas substantivas. Veremos que, seguindo um passo a passo, nós conseguiremos classificar as orações subordinadas substantivas de maneira muito fácil. Lembrando que esse assunto cai muito em vestibulares e concursos, além de fazer parte da sua grade de assuntos na escola, se você ainda está fazendo o ensino fundamental ou o ensino médio. Espero ajudar vocês aqui com este vídeo, beleza? Então é hora de estudar! Vamos aos nossos exercícios. Olha só, gente, as orações subordinadas substantivas, elas vão ter uma função sintática, elas vão desempenhar uma função sintática. Essa função sintática pode ser subjetiva, quando ela tem valor de sujeito, objetiva direta, quando ela tem valor de objeto direto, objetiva indireta, quando ela tem valor de objeto direto, predicativa quando ela tem valor de predicativo, completiva nominal quando ela tem valor de complemento nominal, apositiva quando ela tem valor de aposto. E vão ser introduzidas por conjunções integrantes, se ou que. Porém, na maioria das vezes, as orações subordinadas, substantivas, elas vão ser introduzidas aí pela a conjunçãozinha integrante que, beleza? Também outra dica que eu vou dar para vocês, a gente pode, para a gente ter certeza que aquela é uma oração subordinada substantiva, a gente pode substituir toda a oração subordinada substantiva por isso, né? A palavrinha isso, a gente pode usar esse pronomezinho isso aí. Fazendo isso, a gente vai ter aí a garantia que nós estamos trabalhando com orações subordinadas substantivas. Vamos para o nosso primeiro exemplo aí, nosso primeiro exercício. Vejam só, a gente, como eu disse para vocês, a gente vai seguir um passo a passo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar os nossos verbos. Quem são os nossos verbos aí nesse primeiro exercício? É e seja. Segundo passo, nós vamos separar as orações. Pegar a oração principal e separar da oração subordinada. Nesse primeiro exemplo aí, esse nosso aí é um verbo de ligação. Fundamental é um predicativo, porque nós temos um verbo de ligação aí juntinho dele aí, não é? E se você for prestar atenção, se você perguntar quem é fundamental, ou o que é fundamental na realidade, que você seja feliz. Então, nós temos aí uma oração subordinada que vai ter valor de sujeito. Tranquilo assim? Então, que seja feliz é uma oração subordinada subjetiva. Vamos para o nosso segundo exercício. O fundamental é que você seja feliz. Ô professor, está bem parecido. Sim, está bem parecido. Isso aí foi colocado propositalmente para a gente conseguir entender a diferença. Olha só, o fundamental é que você seja feliz. Quem são os nossos verbos aí? É, e quem é o outro verbo? Seja. Então, vamos separar. O fundamental é a minha oração principal, que seja feliz é a minha oração subordinada. Preste atenção que fundamental aí, ele já não é mais um predicativo, ele já não tem um valor de adjetivo. Ele aí está funcionando como um substantivo. E nós temos aí o nosso é um verbo de ligação. Se você prestar atenção dentro do conceito da sintaxe, a oração subordinada substantiva aqui tem valor de predicativo.
não é? Porque ela está relacionada diretamente aí com o sujeito da oração. Quem é o sujeito da minha oração principal? O fundamental, beleza? Vamos para o exercício, vamos aí para o exercício 3. Desejo que você seja feliz. Primeiro passo, separar os verbos, né? Desejo, qual é o outro? Seja. Quem é a minha oração principal? Desejo, tá? E quem é a minha oração subordinada? Que você seja feliz. Sempre a gente separa assim. A gente pega a conjunção, né, integrante aí e coloca, juntando a conjunção integrante com todo o resto da oração, a gente vai ter aí com todo o resto do período, no caso, né, a minha oração subordinada substantiva. Então, desejo aí, veja, na minha oração principal, se você prestar atenção, desejo é um verbo transitivo direto. Desejo o quê? Então, veja que esse verbo aí, ele precisa de um complemento. E o complemento dele é toda a minha oração subordinada, que você seja feliz. Então, que você seja feliz será uma oração subordinada objetiva direta, porque tem valor de objeto direto, né? É o complemento do verbo desejar da minha oração principal. Vamos para o quarto exercício. Precisamos de que o mundo tenha paz. Realmente, a gente precisa de uma mensagem muito importante. Quem são os meus verbos? Precisamos e tenha. Vamos separar as nossas orações. Precisamos de, a minha oração principal, que o mundo tenha paz, é a minha oração subordinada substantiva. Preste atenção que o meu verbo principal, a minha oração principal tem o verbo precisar. Precisamos de quê? Olha só que esse verbo aí, precisar, é um verbo transitivo indireta e ele está ali preposicionado, ele precisa de uma preposição, né? A característica do verbo transitivo indireto, de ele vir com a preposição, né? Ele precisa de uma preposição, então nós temos aí uma oração subordinada objetiva indireta, porque vai funcionar como objeto direto da minha oração principal, ou seja, do verbo precisar, beleza? Vamos para o quinto exercício. Tenho medo de que volte. Vamos separar os nossos verbos. Tenho e volte. Vamos separar as nossas orações. Oração principal. Tenho medo de. Oração subordinada, que volte. Preste atenção que se eu for analisar meu verbo tenho o quê? Medo. O meu verbo ele já tem um complemento dele, tranquilo? Porém, a palavra medo ela precisa de um complemento. Tenho medo. De quê? Olha aqui, essa palavrinha em medo, que não é um verbo, né? Ela precisa de um complemento. Quem é o complemento dela? De que volte. Então, a minha oração subordinada substantiva, neste caso, ela vai funcionar como completiva nominal, porque completa o sentido do nome que eu tenho na minha oração principal. Que nome é esse? Medo. Vamos para o próximo exercício. Desejo-lhe isto, que você seja feliz. Olha só, quem é o meu verbo? Desejo. Quem é o meu outro verbo? Seja. Vamos separar as orações. Desejo-lhe isto, tá? É a minha oração principal. Que você seja feliz é a minha oração subordinada substantiva. Vamos lá. Se você for prestar atenção nessa oração, desejo-lhe isto. Isto o quê? Que você seja feliz. Nós temos aqui, né, uma oração que vai me explicar um sentido da minha oração principal. Isto o quê? Que você seja feliz. Tranquilo até aí? Veja, inclusive, que nós temos aí 2 pontos. Isso é característica das orações subordinadas substantivas apositivas. Então, essa oração aí, que você seja feliz, é uma oração subordinada apositiva, porque tem valor de aposto, está explicando alguma coisa da minha oração principal. E como eu disse para vocês, você pode usar o pronomezinho isso para substituir toda a oração subordinada substantiva. Com isso, você vai ter certeza que a oração ela é uma oração subordinada substantiva. Vamos ver aqui, ó. É fundamental isso. Olha só que semanticamente fez sentido.
tá? Se não está fugindo aí do sentido, então sim, essa é uma oração subordinada substantiva. Vamos ver o caso 2. O fundamental é isso. Veja que também dá o sentido aí, né? Sem maiores problemas. Desejo isso. Olha só que sempre quando você substitui, você vai conseguir aí um sentido, né? Vai fazer sentido e não tem prejuízo aí para a oração. Beleza, gente? Valeu, bons estudos aí, forte abraço e se cuida, tá?